Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. Quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem? S&P na tela, né? Por este ativo aqui que a gente acompanha, por esse S&P futuro aqui, temos aí uma renovação do topo histórico que aconteceu nessa semana. Ele passou aqui esses topos anteriores, tá? E se aproximou daquela projeção que a gente tem de algum tempo dos 156, chegou a 140 e cruzou a média de 21 para cima da de 50, algo que a gente não tinha colocado aqui no mapa na semana passada. Em termos de índice de força relativa, o S&P está ok, tanto no diário quanto no semanal, mas, né, fazendo leitura do mercado, todo o acompanhamento que a gente fez, cruzamento de média de 21 aqui para baixo, quase perdeu a média de 21, pode ser que a gente pode estar observando um topo duplo. Por mais que subiu um pouquinho acima da semana passada, dentro do range de variação, né, dentro de alguns livros de análise técnica falam em até 3%, a gente pode considerar um topo duplo. E a gente vai se perguntar se isso aqui não é um topo duplo. Se continuar subindo, né, passando os 3%, aí a gente retira essa nossa dúvida. Tá? Pode ser aqui o 156 que a gente tem projeção e, né, aqui o que a gente tem para se basear aonde pode ir seria aqui talvez visitar aqui, né, encostar aqui com uma linha de resistência inclinada esta LTA que ele perdeu, tá? É o que a gente tem de referência. Pode ser que na semana que vem tenha uma correção e aí gere ponto de pivô para a gente projetar outros números, mas é o que a gente tem. Se for realmente um topo duplo, né? Onde é que talvez esteja um sinal, o primeiro sinal de confirmação? Seria fechamentos aqui abaixo da média de 21, da de 50 do diário. Ok? Vamos para o Nasdaq, que o Nasdaq não chegou lá, não renovou o topo histórico. Vamos dar uma limpada aqui no Nasdaq, eu vou abrir aqui no diário. Aí temos várias projeções aqui para baixo. Essa aqui é até, ó, estaria ainda válida, tá? Porque ele parou no mesmo patamar. Mas vamos tirar para deixar mais limpo o nosso gráfico. Tínhamos essa retração, ele passou reto. Tá? Opa, tinha uma projeção aqui que eu acabei apagando. Ah, tá. Tem um ponto ali que ele passou e está respeitando. Vamos tirar essa retração. E eu já coloquei até uma projeção aqui por causa disso aqui, né? Ele veio até aqui e voltou aqui a 38. Então, ele já atingiu o primeiro alvo, a 61. Se continuar subindo, 22.300. Tínhamos a dúvida se ia inverter a média de 21 para cima da de 50, que ele tinha cruzado e descruzou. Tá? Então, ele fez. E já atingiu o primeiro alvo. Então, se continuar subindo, 22.300, aqui, ó, inclusive visitando por baixo uma LTA que ele perdeu, tá? Mas ele não confirmou, que nem no S&P, uma renovação do topo. E aí é a mesma história, né? Se for topos descendentes, que a gente está vendo aqui, tá? Também semana que vem aqui, fechamentos abaixo da 21 e da de 50 para confirmar isso. Para cima, o que a gente tem é a linha e essa projeção. No semanal, nós tínhamos aqui, ó, essa retração na semana passada. Tá? A gente já tinha até se adiantado aqui, porque não tinha pivotado e traçado uma projeção. Não aconteceu. Nós podemos renovar aqui, ó, porque ele fechou mais ou menos em linha com 78%. Vou deixar em cima do 78%. Ó. Tem uma sombra aqui. Não é o melhor desenho, tá? Mas eu acho que a gente está surfando um momento, né, de posse de Trump, tinha uma expectativa que talvez viesse, né, ou melhor, o que aconteceu em relação às possíveis tarefas que ele estaria declarando quando assumisse a presidência, principalmente em relação à China. A expectativa era que ele seria um pouco mais duro, ele foi um pouco mais brando, né, e eu acho que isso acabou bagunçando um pouco. Eu acho que a regulação ali, que ele revogou a regulação de IA, eu acho que o mercado devia estar esperando, mas teve reação, por exemplo, em NVIDIA. Tá? Então,
eu acho que vale termos um pouco de calma e ainda mantermos o cenário de baixa que estava sendo construído há bastante tempo, tá? Aqui na nossa análise. Tá? Então tem a projeção aqui. Né? Então ele voltaria para aqui para a média de 21, depois perdendo. Para cima, tá? Aqui pelo semanal, nós temos essas duas linhas aqui, ó, tá? Que parece que nós temos aqui, né, um afunilamento, tá? Que poderia talvez gerar aqui, né, perdendo essa LTA, realmente o movimento. Vamos ficar atentos a isso na semana que vem. E aí eu vou falar de NVIDIA. Né? Semana passada nós estávamos por aqui assim, deixa eu olhar aqui, por aqui assim. Tá? Tínhamos traçado aqui a retração, tínhamos esse gap de corpo aqui, até comentei, né? Pode ser que venha a 38, ou feche o gap. Fechou o gap e gerou mais um gap aqui, que hoje na sexta-feira fechou. Veja que veio a 78 e o movimento de sexta-feira. Pode ser só um fechamento de gap. Tá? Tem esse outro gap aqui no meio do caminho, aqui um pouco de corpo, ó, que a gente pode observar na semana que vem. E aí nós vamos traçar, tá? Vamos traçar aqui, tá? Uma projeção utilizando o 78, tá? Botando aqui, aqui e no 78. Vou apagar a retração. E tinha uma projeção anterior menorzinha aqui nos 38, a gente botou semana passada que não está mais valendo. Então levaria a 133, depois a 124. Antes o desenho estava mais bonito, mas eu comentei fatos que aconteceram agora com a posse de Trump. E a gente continua se perguntando aqui se NVIDIA não é um topo duplo. Fechamento da semana ficou aqui meio para baixo, meio alinhado com essas LTAs, como se elas tivessem funcionado aqui como uma resistência inclinada depois que perdeu. Tá? Cabe interpretação aqui porque fechou um pouquinho para dentro. Enfim, eu acho que a gente vai ter essa resposta na semana que vem. Tínhamos aqui, né, uma bandeira que a gente achava que tinha falhado na formação do topo duplo, voltou aqui para dentro e, ó, fechou até respeitando, tentou passar e fechou respeitando ela nessa semana. Pode ser ainda uma bandeira. Ou seja, se for para cima, efetivamente NVIDIA, vamos utilizar a projeção dessa bandeira. Tá? Então, eu acho que ela está respeitando aqui. Eu não vou considerar o movimento todo, vou ser mais conservador. Ou a gente pode botar os dois também. Então, se ela efetivamente rompe, chegaria aqui na semana que vem a 164. Vamos ser um pouco menos conservador. Vamos pegar o movimento todo. Tá? Ó, levaria a 176. Estamos indo para uma semana de começa a pegar fogo aí os resultados, né? Tem Meta, tem Tesla, tem Apple, tem Microsoft, tem Amazon, se eu não me engano. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto que a gente tem esse cenário. Eu tinha comentado rapidamente de Tesla na semana passada que, né, pelo desenho, a NVIDIA era para baixo, né? E Tesla estava, né, querendo ficar aqui para cima e quem sabe voltar a 490. Ela fechou aqui para baixo, ó, que isso aqui era um topo anterior, ó, de novembro de 21, tá? Descontado, né, todos os earnings, e ela fechou aqui para baixo. Tá? Então, meio que, morreu esse movimento, fechou abaixo da média de 21 aqui. Vamos observar se ela vai aqui em direção à média de 50 ou em direção à média de 21 do semanal. Se for para cima, temos aqui uma linha de tendência de baixa, aqui uma LTB que ela pode romper. E aí vale lembrar aqui que tem divulgação de resultados. Ainda dentro desse cenário do S&P, eu quero chamar atenção para o Bitcoin. O Bitcoin já faz algumas semanas, ou se não faz mais de um mês, tá? que eu estava olhando no Global Review, tem aqui publicado, tá? E eu estava falando de Bitcoin porque Bitcoin no gráfico mensal estava mostrando excessos, tá? E como última pernada, né? E aí o Bitcoin, né, começou a dar uma corrigida e agora ele voltou e deu uma renovadinha nesse topo aqui. Tá? Mas o que me chamou a atenção aqui, tá, é que ele, no dia que ele fez esse movimento, ele veio fechar aqui para baixo.
No outro dia ele conseguiu fechar um pouco mais para cima, em linha, mas ele não conseguiu passar, né? Ele está com uma certa aqui, até é dessa projeção aqui, uma certa resistência. E aí pode ser um topo duplo, que casaria com o cenário que eu estava vendo no mensal. Tem uma questão aqui, ó, que poderia estar formando uma divergência, só que não está na região aqui sobrecomprada. Então, não está todos os elementos aqui, no diário ele está tranquilo. Então, prestar atenção aqui. Uma coisa que a gente pode tentar é achar uma outra projeção aqui para o Bitcoin, por aqui no semanal, ó, dessa pernada toda. Ó. Não é exato, ó. Ele não bate aqui, tá, em nenhuma região de FIBO para a gente projetar. Podemos procurar aqui pelo diário aqui, ver se tem alguma conta um pouco melhor. Aqui seria o ponto, ó, que ele rompe e anda. Quase 50 aqui, ó. Se eu pegar por aqui. Não é o mais bacana, tá? Mas daria para a gente usar para a gente botar uma projeção. Se caso isso não é um topo duplo, a gente está vendo nas bolsas em geral mais uma pernada de alta realmente para, né, topo histórico, além de uma possibilidade de topo duplo, além dos 3%. Então seria 114, 129. Beleza? Falei bastante, acho que vale a gente dar uma olhada com mais calma nesses cenários, tá? Porque eu acho que já faz muito tempo que, para mim, carece de cuidado. Tá? Já venho falando que as correções que os índices americanos vieram fazendo ao longo desse tempo, eu acho que não são suficientes. O mercado pode continuar subindo sem fazer isso, só que a hora que ele faz a correção, né, quando ele não faz correções saudáveis ao longo do caminho, geralmente são movimentos muito exacerbados. Né? Então, uma trajetória do mercado fazendo seus zigue-zagues, algumas correções, eu acho que ele é mais saudável para a sustentação do mercado. E aí, quando chega nesses níveis aqui, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção. Falar do índice dólar aqui, tínhamos botado umas projeções e sustentado na semana passada, não sustentou mais, essa aqui não está mais válida, essa aqui só anterior que ele não atingiu. E aí a gente parte, né, eu tinha botado aqui quanto ele precisava para ir até o topo, agora está precisando mais, né, a distância do topo anterior desse movimento aqui, tá? A gente já falou algumas vezes aqui, mas a gente vai trabalhar aqui, eu acho que esse aqui até não... Vou trabalhar aqui só com o cenário do semanal aqui, ó. Então a gente já tinha, né, achando que ele podia ter pivotar, até porque ele fechou mais para cima aqui, não pivotou e ele caiu ainda mais. Só que aqui a retração, nós vamos ter que alongar ela, foi quase a 61, passou um pouquinho, e eu vou deixar aqui. Ainda não pivotou. Tá? Ainda não pivotou. Tem que ter um sinal de pivotar para ir a 111, 114 máximo. Ainda está um desenho bacana. Vale lembrar, né, que o índice dólar vem subindo há bastante tempo, tá? E uma correção ainda não acho que é problemática, como uma falha, tá, de voltar a esse topo. Eu acho que é um zigue-zague no caminho. Tem atenção aqui, média de 21, fechando abaixo da média de 50. Primeiro ponto de atenção. Os treasuries, tá? A gente já tinha botado aqui uma projeção por aqui, dá para a gente alongá-la um pouquinho, ou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Né? Respeitou essa região, né? Fechou em linha com a média de 21. Pode continuar subindo, 4.918, tá? Passando 5.157. Seria uma boa renovada desse topo que ele fez aqui de 23. Por aqui a gente continua com 5,32. E se não subir, perdendo média de 21, perdendo essa região, aí nós temos aqui uma LTA. Tá? Vamos até que ajustar essa LTA, ela está mal traçada, não sei porquê. Tá? Uma LTA que ele possa ainda se segurar. Também, tá? Um zigue-zague que eu acho que ele está em direção a testar esse topo aqui que ele fez anteriormente. Vamos falar de Bloomberg Commodity Index. Tá? Ainda está abaixo da média de 200 aqui. O petróleo deu uma recuada. 50
pode ser ainda que vá se aproximar e cruzar de 200. Por aqui, né, rompeu o LTB. Eu acho que o grande marco aqui é ver se ele vai ficar acima da média de 200. Eu acho que nós vamos ter mais informação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tem um ponto aqui interessante, ó. Média de 21 cruzou para cima da média de 50. Tá? Bacana isso aqui. Tá? Teve o cruzamento aqui. Isso aqui é um fatinho interessante. Vamos ver se sustenta na próxima semana. E aí a gente fala de petróleo. Tá? 21 para cima da de 200, está quase. Tá? Deu uma recuada aqui, mas também tinha subido bastante. Tá? E aqui na semana passada, ó, tinha o rompimento da LTB aqui e não tivemos a confirmação. Fechamento abaixo da de 50, acima da de 21. O petróleo é mais volátil, tá? Pode ainda voltar aqui para essa região dos 66 e quem sabe perder. Tá? Mas ele nos últimos, acho que 3 semanas aqui, 3 semanas, ele começou a se desenhar para tentar mudar de direção e aí testar os limites superiores da lateralização que a gente vem falando. Bateu na de 200 aqui, voltou, rompeu o LTB, ainda tem desenho, chama atenção aqui esses fechamentos abaixo da média de 50 aqui no semanal. Podemos botar uma retração aqui, fechou um pouquinho abaixo de 38, não vou me adiantar aqui colocando pivotar, tá? Vamos esperar para ver como é que ele vai se comportar na próxima semana. A não ser se esse candlezinho, ó, ele fechou abaixo da média de 21, eu considerasse como o ponto de pivô, né? Pode até ser por aqui. Vamos fazer por aqui, ó. A gente tem uma projeção. Mas aqui é 61, ó. Ali eu falei 38, mas é 50. Tá, aqui ele vem a 61. Eu vou considerar por aqui, ó. Tá? Candle que meio que levou ele para fora dessa região. Não tá bacana isso, tá? Forçando bastante aqui a amizade, mas a gente tem algum referencial de onde pode chegar. Aí a gente vê onde é que mostra vai chegar, retesta 80 com 59 e se passar vai para 84 com 66. Ok, 84 com 66 seria nesse topo aqui. Aqui é 52, beleza. E aí eu vou deixar aqui a retração no semanal. Vamos ver o Brent. O Brent já fechou acima da média de 21, abaixo da de 200. Vamos ver se vai se cruzar, né? 21 para cima da de 200. E aqui ele fez o mesmo sinal aqui, né? Ficou acima da de 50 e não confirmou. Pode ser uma pausa só no meio do caminho. Tá, e se não subir? Né? Perdendo as médias, perdendo média de 21, voltando aqui para a região de 71, que é a beira do precipício aqui. Então, né, só relembrando, isso aqui vale para Treasuries, vale para o índice dólar. Tá? Aqui eu estou no diário. Deixa eu pegar aqui. O semanal fica mais claro. Temos esse movimento aqui muito exacerbado. Aí ele corrigiu, tentou subir, não conseguiu, tentou subir, não conseguiu e começou a se desenhar para baixo. Se segurou, lateralizou mais ou menos aqui, segurou várias semanas aqui e acordou. Não perdeu essa região. Se perder, eu acho que tem espaço para cair bastante. Agora ele pode voltar para cá e quem sabe retomar esse movimento. A dúvida que eu tenho no petróleo é se esse movimento aqui não tinha se completado aqui como um topo duplo. Tá? Tem outros ativos que não tem esse topo duplo. Um deles, se eu não me engano, é o Beacon, tá? Não acho que o Beacon chegou a formar um topo duplo. Vamos ver, vamos acompanhar, continuamos com esse cenário. E aí, por último, vamos falar rapidamente de EWZ, para não ficar tão longo assim. Vai formar divergência no IFR diário semanal. Eu acho que isso aqui morreu. Ele continuou corrigindo para cima, bateu em 50. Vamos ajustar aqui a nossa projeção. Levarei ele a retestar aqui o fundo, depois 21,05, que é a região que eu acho interessante ele alcançar e que eu venho esperando para ver se ele alcança ou não. Fechou acima aqui da média de 21, abaixo da de 50. Tá? E ele tem um reflexo, né, em parte do movimento da Bolsa Brasileira, que também se deu uma segurada na queda e não atingiu pontos importantes, e do dólar contra real.
E aqui no dólar contra real, né, ele conseguiu perder essa região aqui e veio para essa região aqui de preços, ó. Tá encontrando algum suporte. O que nós temos que ter atenção é se essa média aqui, ó, tem uma projeção anterior que perdeu, tá? Se essa média aqui do 21 aqui do diário vai cruzar de 50 para baixo. Aí a gente talvez esteja falando de um movimento mais longo. Quando eu venho para o semanal aqui, tá? Ele veio visitar a média de 21, temos uma LTA aqui para acompanhar. Se pivotar e subir, né, temos uma LTB aqui para vencer. Tá? Essa projeção anterior levava 6.402 no 1.61. Geralmente eu gosto de trabalhar com 61% de FIBO, que geralmente é o que mais atinge quando a gente tem boas projeções de Fibonacci, com um bom respeito de retrações. Tá? E segundo, aí, com menos frequência de acerto, né, de chegada, o 100% a 61.113. 6.402 a 161 eu acho um pouco fraco, mas eu acho que a gente não tem nenhuma outra projeção aqui para trabalhar, então vamos com ela. E aí, por último, vamos falar de Bolsa Brasileira. Vamos olhar primeiro aqui pelo semanal. Opa, tem um dado aqui interessante, ó. Perdeu no 20 Shimoku, veio retestar, tentou entrar, não conseguiu e fechou aqui para baixo. Bacana. Então, um ponto de que, opa, foi só uma correção, talvez o zigue-zague para baixo continue. Temos essa retração aqui, dessa pernada aqui, acho interessante ela, tínhamos botado aqui esse adiantado para ver se ia pivotar. Talvez aqui esse candle essa semana seja o ponto de pivô. Se eu botar ali, né, na sombra e não aqui no 38, levaria ele um pouquinho abaixo da média de 200 aqui do semanal e aqui no 112. Tem um 111 aqui. Se eu for para cá, vou trabalhar com 38 aqui, sendo um pouco mais agressivo. Tá? Mas eu gostaria que ele visitasse essa média de 200. Tá? Esse para mim é o principal ponto. Perdendo, daí eu realmente acho que ele tem chance, não de chegar a 61, mas daí realmente de vir aqui no 111. Tá? Então vamos ficar atento. E se for subir, acima da média de 50, tá? E adentrando nuvem de Shimoku, que ainda pode ser uma resistência aqui no 126. E ainda vai estar dentro dessa retração aqui, ó, 61% de FIBO. Mas o mercado estava todo desenhado para baixo. Para mim ainda é uma pausa momentânea. Mas a gente vem vendo bastante volatilidade nos mercados, né? A descida dessa Bolsa Brasileira, primeiro que a subida, né? Teve subidas com bastante força, né? A pernada, depois ó, quanto tempo trabalhou aqui, daí veio, vai cair, não, se recuperou, vai cair, não, deu mais uma pernada, e agora ela veio escorregando, 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 escorregando. Teve aqui uma pernada para cima para depois escorregar tudo isso. Então, estamos nesse cenário, né? Outros ativos também estão mais voláteis, sem uma direção muito clara, e eu acho que traduz um pouco do momento e a gente tem que ficar catando essas pequenas informações para tentar entender o quadro todo e às vezes a gente não vai conseguir pegar. Legal? Se gostou, né, e está a primeira vez aqui, considere deixar o seu boost e também me seguir aqui no TradingView e conferir também meus outros comentários. Aí eu tenho o Global Review, faço um de commodities que faz tempo que eu não atualizo, acho que eu estou precisando atualizar aí, porque tem bastante coisa acontecendo nas commodities agrícolas e acho que vale a atenção aí, mas está faltando tempo para fazer esse vídeo. Vamos ver se nessa semana aí eu consigo. Legal? Um grande abraço.